Vamos lá, vou responder a lista de exercícios que eu deixei com vocês. E aí, confiram a resolução, tá? Então, na primeira questão, eu peço para que vocês façam... Diz assim: o potencial hidrogênico de uma solução pH é determinado pelos íons H+ de uma solução e mede o grau de acidez ou alcalinidade dela, sabendo que ele pode ser calculado por meio da equação pH log. pH igual a log de 1 sobre H+, e considerando que o suco de limão possui aproximadamente H+, então observem que ele está dando o valor de H+, tá? Então, o que a gente vai fazer para descobrir o pH? Então, o pH vai ser igual ao log de 1 sobre 1 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 10 a menos 2, esse 1 pode multiplicar? Pode. Então, vai ficar assim, o log de 1 sobre 10 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, eu faço o inverso da fração e o expoente volta a ser positivo. Então, fica log de 10 elevado a 2. Um detalhezinho é que quando não vem nada de base, aqui a base seria 10. Aqui a base seria 10. O expoente, ele vai descer. Toda vez que tiver expoente, o expoente, ele desce multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar 2 vezes o log de 10. O log de 10 está na base 10. E toda vez que eu tenho um logaritmo com base e logaritmando igual, o valor desse logaritmo é 1. E aí ficaria 2 vezes 1, que dá 2. Então, o pH desta solução vai ser igual a 2, alternativa letra C. Aproveitando aqui já a terceira questão, que já temos aqui do lado, ele diz que para calcular a magnitude M de um terremoto, utilizando a amplitude máxima, máxima A, medida no sismógrafo, instrumento que mede as vibrações da Terra, A0 de referência pode ser utilizado nesta equação. M, que a magnitude vai ser igual ao log de A sobre A0. Suponha que uma pessoa tenha os valores de log de A e log de A0. Como ela pode calcular a magnitude? Observem o seguinte, eu tenho aqui uma divisão. Então, lá pela propriedade de logaritmo, quando eu tenho uma divisão, eu separo esse logaritmo numa subtração de logaritmos, ok? E aqui, qualquer valor que tiver de log de A e log de A0, era só subtrair. Novamente, a base aqui seria 10, porque não aparece nenhuma base. Alternativa correta, letra B de bola. Vamos passar aqui para as próximas questões. Essa questão, assim, no texto de vocês, ela aparece em preto e branco, mas também dá de observar. Ele fala aqui também que o hidrogênio está na solução, a mesma fórmula da primeira questão, mais próximo de 14 dias, e aí ele diz que a substância é alcalina. Observar a escala aqui, ó. Então, ele vai de ácido até o mais alcalino, que é no 14. 0 é mais ácido, 14 é mais alcalino. Para ser neutro, ó, neutro tá aqui, ó. pH neutro é igual a 7. O pH, quer saber aqui o valor de H+. Então, como lá na fórmula o pH tá aqui antes, eu vou fazer o quê? 7 vai ser igual ao log de 1 sobre H+. Como eu já falei, a base aqui, no caso, seria 10. E só passando aqui para o outro lado, para vocês virem no formato que a gente conhece, lembrar que o log
de B na base A igual a um valor X, eu faço A elevado a X igual a B. Eleva aqui e iguala aqui. Eleva e iguala. Não esquecer. Esse é o princípio básico dos logaritmos. Aqui, ó, só trocar de lado para que vocês vejam, para que fique no formato que todo mundo conhece. H mais igual a 7. A base 10, ó. 10 elevado a 7 igual a 1 mais H mais. Então, vai ficar assim, 10 elevado a 7 igual a 1 sobre H mais. Fazendo aqui o produto dos meios e o produto dos extremos, o que a gente vai ter? 10 elevado a 7 vezes H mais vai ser igual a 1. Não preciso calcular a potência, porque aqui nas alternativas todos estão em potência. Então, meu H vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a 7. Eu passei aqui, ó, dividindo. E, novamente, o expoente volta negativo, multiplicando 1 aqui, né? Então, alternativa, letra A. Expoente positivo, quando eu faço o inverso, ele fica negativo. Se fosse negativo, faria o inverso e ficaria positivo. Nessa outra aqui, ó, a magnitude de um terremoto de longa distância é calculada da escala Richter por meio dessa fórmula. Magnitude vai ser igual ao log de A, que A é a amplitude do movimento de onda registrado no sismógrafo, que detecta a vibração, e F é a frequência da onda. Para um terremoto, o sismógrafo acusou 2.000 de amplitude, então aqui é o valor de A, e 0,5 de frequência. Vamos substituir. MS vai ser igual ao log de 2.000, lá está entre parênteses, mantém o parênteses, vezes 0,5. 0,5 mais 3,3. 0,5 é a metade. Então, aqui vai ficar o log de 1.000, mais é 3,3. Ó, 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3, tem 3 zeros, né? E aqui a base é 10, já que não aparece nenhuma base. Mais 3,3. Descendo aqui, 3, o log de 10 na base 10 é 1, então fica 3 mais 3,3, que dá 6,3, alternativa letra D. Na quinta questão, que está aparecendo aqui já no cantinho, ele pede para você calcular o log de 8. O log de 8 é a mesma coisa, eu poderia fazer assim, ó. Log de 2 elevado a 3, que aí eu desço 3 vezes o log de 2, o log de 2 é 0,301 e faço a multiplicação. Que fica 0,903. Eu poderia fazer também aqui de outro formato, ó. O log de 8 é a mesma coisa que o log de 2 vezes 4. Quando eu tenho um produto, eu separo numa soma. Ficaria log de 2 mais o log de 4. E ali, ó, 0,301 mais 0,602, que dá o mesmo valor. Ficaria 0,301 mais 0,602, que daria 0,903 também. A alternativa letra D aqui. É porque não está mostrando, ok? Vamos para as próximas questões. Aqui já foi 5 questões, faltam mais 5. Então, quando eu falar em fatorar, quando tiver um logaritmo, fatora ele para as bases que você já conhece, para os logaritmos que você já conhece. Olha essa questão 6 aqui. Na questão 6, ele diz que é possível calcular a raiz de um número utilizando logaritmos, sabendo que o log de 3,09 igual a 0,3, tal, 0,8, 0,9, log de 1. Então, afirma-se que a raiz quinta de 10.000 vale aproximadamente quanto?
Primeira coisa, eu vou fatorar esse 10.000 para uma base 10. Fica 10 elevado a 4, porque eu tenho 4 zeros. Agora eu vou tirar ele da raiz, ó. Quem está como expoente vira numerador. E quem está como índice da raiz vira denominador. Pronto. Agora eu vou dividir aqui, ó, 4 dividido por 5. É menor, então eu acrescento o 0 e a vírgula e o 0 aqui. 40 dividido por 5 dá 8. Então, aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 0,8. Já darei para ver o resultado aqui da alternativa, né? Letra C. Mas, se eu quiser trabalhar o logaritmo nessa questão, eu posso? Posso. Ó, eu vou igualar aqui a um certo x. Aí, lembra lá, o log de b na base A igual a x. A eleva a x igual a b, né? Implica nisso aqui. Então, quem é que está como expoente? Eu vou colocar aqui log. Ó, quem é que está como expoente? O expoente 0,8, ele vai entrar no lugar do x. Então, vai ficar aqui, ó, 0,8. O valor do b é quem está igual. Então, é x. E o valor de A é quem está aqui no expoente. Então, seria base 10. O logaritmo que tem, que é igual a 0,8, é aqui, ó. Então, meu x vai ser igual a 6,31, porque ficaria o log de 6,31 igual a 0,8, conforme traz lá na questão. Aqui é a nona, logo, que já está aqui no lado. Ele diz que tem o logaritmo, que o nível sonoro beta é medido em decibéis, que é calculado por 10 que multiplica log de I sobre I0. Aí ele fala que I é uma intensidade sonora qualquer e I0 é a intensidade mínima de audição. Aí ele dá aqui o valor da intensidade mínima de audição, 10 elevado a menos 12. Assim como o ser humano ouve sons a partir da intensidade mínima, sons de intensidade 1 causam dor no ouvido humano e são o nível máximo da intensidade sonora percebido pelo homem, pelo ser humano. A quantos decibéis esse nível máximo de intensidade sonora percebido pelo ser humano? Então, vamos calcular o valor de beta, porque ele está pedindo os decibéis, a quantos decibéis, né? Então, vamos aqui. Eu vou fazer assim, ó, 10, que multiplica o log, a intensidade é 1, e a mínima é 10 elevado a menos 12. Novamente, quando eu tenho o logaritmo quando eu tenho o expoente negativo, ele volta positivo, eu faço o inverso. Esse 12 desce multiplicando, então fica 10 que multiplica 12 vezes o log de 10. O log de 10, já falamos várias vezes que o log de 10 é igual a 1, porque é 10 na base 10, os dois são iguais, fica igual a 1. E aí ficaria 10 vezes 12, que dá 120 decibéis, tá aqui, ó, alternativa letra E. Vamos aqui na próxima questão, uma questão de inequação. Tá? Eu vou descer para ficar logo as questões todas que eu vou responder. Vou descer logo para cá. Então, vamos aqui na sétima questão, tá acabando a lista dos exercícios, sétima questão. O log de x mais 3 e o log de 4x. Quais são os valores para que x para que o log de 4 seja menor que o log de x mais 3? O que isso significa? Que o log de x mais 3 vai ser maior do que o log de 4x. Ó, log de x mais 3 menor que o log de 3. Se ele é menor que o outro log, então o outro log é maior que ele. Três coisas a considerar. Primeiro, aqui a base é 10. Como a base aqui é 10 e ela é maior que 1 na minha base,
maior que 1, eu vou manter o sinal da desigualdade. Vou fazer aqui, então. X mais 3 vai ser maior que 4x. Eu mantenho o sinal da desigualdade. Então, x menos, voltando, 4x vai ser maior que o 3 está somando, vem para cá, subtraindo. Menos 3x maior que menos 3. Eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, o sinal muda de lado. E o 3 passa dividindo 3, fica 1. Essa é a primeira resposta que eu vou ter aqui, ó. Ok? Conferindo. X mais 3 maior, mantém o sinal, porque o valor já é maior. Então, 10 é maior que 1. 4 vem para o outro lado subtraindo. O 3 vai para o outro lado subtraindo também. 1x menos 4x menos 3, né? Então, maior com 7 subtrai. Maior que menos 3. Multipliquei por menos 1, o sinal da desigualdade muda de lado. Vamos fazer a condição de existência. Sempre que for na equação fazer a condição de existência. Na condição de existência, todos os valores que tiverem x precisam ser maior do que zero. Então, meu x aqui ó, vai ser maior que menos 3, neste primeiro caso. E no segundo caso ali, ó, 4x maior que zero. X vai ser maior que zero. Por que x maior que zero? Porque quando eu pego zero para dividir para 4, fica zero, né? Se eu não tenho nada para dividir. E agora nós vamos fazer as retas, ó. Vou colocar aqui a reta para x menor que x menor, vou colocar x maior que zero. Não, maior que menos 3 primeiro. Nessa outra aqui, eu vou colocar x maior que zero. Nessa outra, eu vou colocar o meu x menor que 1. Vamos representar os valores. O menos 3 vem antes. Eu quero valores maiores que menos 3. Então, maiores que menos 3, eu marco aqui a reta. Aqui eu vou colocar o meu zero. Maior que zero, eu vou traçar aqui. E o menos 1, e o 1 positivo, eu vou colocar aqui. 1. Menores que 1. Então, tá aqui, ó. Menores que 1. O único lugar, observem aqui, que está marcado nas 3 retas, ó, vai daqui do 0 até no 1. Ah, professora, por que eu não marco esse pedaço antes do 0 e desconsidero o menos 3? Porque aqui, ó, nessa parte aqui, não tem nada marcado. E aqui depois do 1 também não tem nada marcado. Então, o único lugar onde está marcado nas 3 retas é aqui. Então, a minha solução, ela vai estar entre 0 e 1. Ó, tá marcado nos 3, ó. Marcado aqui e marcado aqui. Então, meu x vai ser maior, o símbolo para os dois lados, 0 e 1, alternativa letra D de dado, certo? Então, observar onde a reta fica marcada nas 3 soluções. Se não tiverem 3 soluções, forem só 2, estão nas 2 soluções, certo? Então, aqui a reta da solução. Continuando essa parte de inequação, olha só. Aqui, a base era 10, ela é maior que 1. Aqui, ó, a base é 1 meio. E 1 meio, a minha base A, ela está entre 0 e 1, porque 1 meio é 0,5. Então, quando eu for fazer aqui, ó, esse sinal vai mudar de lado. Vamos resolver aqui logo essa primeira parte. Vai ficar x mais 1, o símbolo mudou de lado. Menor que 4 menos 5x. Resolvendo. X, o 5 vem somando e o 1 vai subtraindo. Aqui vai ficar, aqui era 5, deixa eu somar todo mundo. 6x menor que 3, somente x vai ser igual a menor que 3 sobre 6. Posso simplificar por 3 aqui todo mundo, fica 1 sobre 2, menor que 1 sobre 2. Fazer a condição de existência agora. A condição de existência. Na condição de existência, o meu x mais 1, aqui guarda o primeiro valor, né? Guardar aqui esse primeiro valor. Deixar ele aqui reservado. X menor que 1 meio. Na condição de existência, tem que ser maior do que 0. Então, x vai ser maior que menos 1. Guardei aqui o segundo valor encontrado.
E o 4 menos 5x tem que ser maior que zero também. Na condição de existência, os valores que contém x tem que ser maior que zero. Então, menos 5x vai ser maior que menos 4. Eu vou multiplicar por menos 1, e aí vai ficar, ó, 5x, o símbolo mudou de lado, porque eu multipliquei por menos 1. Então, meu x vai ser menor que 4 sobre 5. Tá aqui, ó, 4 sobre 5. Eu vou fazer as retas aqui nesse espaço. Então, a primeira reta, eu vou colocar aqui para o menos 1. X maior que menos 1. A outra, eu vou colocar, então, quem é maior? 4/5 ou 1 sobre 2? Nós fizemos já 4/5, que dá 4 dividido por 5 dá 0,8 e 1/2 dá 0,5. Então, 0,5 na reta vem antes. Então, eu vou colocar aqui x menor que 1/2. E precisa colocar na ordem? Não, não precisa colocar na ordem. Eu coloco porque fica mais organizado. E a reta da solução. Então, aqui primeiro menos 1. Ó, maior que menos 1. Vou marcar essa reta aqui. 1/2. Eu vou botar 1/2 aqui, ó. 1/2. Eu quero valores menores que 1/2. Então, tá aqui, ó. Valores menores que 1/2. E o 4/5 eu vou colocar aqui. 4 sobre 5. Eu quero valores menores que 4 sobre 5. Tá aqui. E agora vamos verificar onde é que está a nossa solução. Está marcado aqui no menos 1 para todo mundo. Então, menos 1. E aqui eu vou parar no 1 sobre 2. Por que eu vou parar no 1 sobre 2? Porque nesse espaço aqui, ó, não tem marcação. Então, aqui 1 sobre 2. Percebam que está marcado nas 3 retas, neste espaço de menos 1 até 1 sobre 2. Então, meu x aqui, ó, vai ser maior que menos 1, menor que 1 sobre 2. Alternativa correta, letra D de dado. Tá aqui a alternativa correta. Ok? Cuidado com os valores que vocês marcam na reta e observem sempre o símbolo na condição de existência, senão o que vocês vão colocar na condição de existência é sempre maior que 0. E na resolução normal, na resolução do exercício, da inequação, quando a base é maior que 1, o símbolo mantém, ó, o símbolo aqui, eu vou manter o símbolo. Quando a base é menor que 1, o símbolo troca de lado, maior vira menor e menor vira maior, certo? A última questão rapidinho. 10ª questão aqui rápido, para finalizar esse videozinho para vocês. Na 10ª questão tem dizendo assim, o nível de pressão sonora é a variação média da pressão em relação à pressão atmosférica, medidos em decibéis. E aí ele diz aqui, ó, que o NPS é medido por este logaritmo, 20 que multiplica o log de P sobre P0. P0 vale 20. E aí ele diz aqui, vai indo, a pressão sonora foi de 10 elevado a 8. Pressão sonora é o valor de P, certo? Então, vamos calcular aqui, ó. NPS vai ser igual a 20, que multiplica o log de 10 elevado a 8, dividido por 20. Não precisa calcular essa potência. Agora, observe o seguinte, eu vou fazer do jeito correto e do jeito errado. Olha, eu vou fazer do jeito errado, vou fazer do jeito correto aqui, ó. Eu boto assim. Não é isso aqui que eu tô fazendo. 20 que multiplica o log. Tem uma divisão, eu faço separo em dois logaritmos subtraindo. Menos o log de 20, o jeito errado. 20 que multiplica o expoente desce, o log de 10 vale 1. E o log de 20 é 1,3. Eu faria primeiro o produto. Estão vendo? 20 vezes 8, que dá 160. Menos 1,3. Que daria 158,7. A aproximação que você colocaria seria bem aqui, ó.
Mas percebam que esse logaritmo, ele precisa ser colocado entre parênteses, porque o 20 está multiplicando o logaritmo todo. Então, quando eu faço a separação aqui, ó, eu preciso colocar um parêntese, porque o logaritmo está se transformando, mas o 20 multiplica todo o logaritmo. O 20 multiplica esse logaritmo que eu vou transformar numa subtração. Agora sim, ó. Aqui estaria errado. Percebam a diferença. Fica 20, que multiplica 8 vezes 1, log de 10 é 1, o expoente 10 multiplicando, menos 1,3. E aí, 8 menos 1,3 vale 6,7. Ficaria 20 que multiplica 6,7. Ó, 6,7 vezes 2, posso fazer aqui a conta rapidinho, já que não se usa calculadora. 14, aí 1, 12, 1, 13. E o zero do 20? O zero do 20 eu coloco aqui, uma casa após a vírgula está aqui. Olha o valor correto, 134. Então, você chutaria a questão errada só por causa de um parêntese que não foi colocado no lugar. Ok? Então, a lista de exercícios foi toda corrigida. E é isso. Rapidinho, só uma revisãozinha rápida sobre o logaritmo. Olha, essa terceira questão aqui, ó. Primeiro, quando eu tenho o logaritmo da base, eleva e iguala. Então, fica 10 elevado a zero igual a 2x menos 5. E aí, resolve 10 elevado a zero, todo valor elevado a zero é igual a 1. 2x menos 5. Trazendo o 5, vai ficar 1 mais 5, 2x. Somente x vai ser igual a 7 sobre 2. Oh. Onde foi? 7 não, 6. Quando eu tenho o expoente, ó, multiplica ou eleva e iguala. Aqui não tinha alternativa, né? Aqui deveria ser 6. Quando eu tenho expoente não. A base eleva e iguala. A base eleva e iguala. Ah, expoente negativo faz o inverso. Certo? Não esquecer disso. Se eu tenho uma questão em que eu preciso transformar todo mundo para a mesma base. Transforma todo mundo para a mesma base. Por exemplo, aqui, utiliza a mudança de base para ficar na base 2. A mudança de base, eu divido ele numa divisão de logaritmos. Eu quero base 2. E aí, o log de x, você coloca ele numa um asteriscozinho, né? Eu chamo de t. Ó, o log de 2 ficaria t igual a 1 mais esse log de 4 na base 2 é igual a 2, porque ficaria log de 2 ao quadrado na base 2, desce o 2, e quando esses dois números são iguais, fica 1. Então, fica 1 sobre t, ou 2 sobre t. Faço o MMC aqui rapidinho, ó. T quadrado igual a t mais 2. Esse MMC sai. Trazendo todo mundo para o primeiro lado, t quadrado menos t menos 2 igual a 0. Resolver isso aqui por delta. Delta, b ao quadrado menos 4, delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 aqui multiplica a, que é 1, e c, que é menos 2. Então, esse delta aqui é o menos 8. Menos por menos dá mais, 8 mais 1 dá 9. Calculando os valores de t', menos b, menos o raiz de delta sobre 2 vezes a. Menos b, o b já é negativo, então fica positivo. A raiz de 9 vale 3, dividido por 2. Vai ficar menos 2 sobre 2, menos 1.
e o T duas linhas, troca só o sinal aqui do meio. Fica 1 mais 3 sobre 2. 4 dividido por 2 igual a 2. Agora, eu encontro o valor de t, mas eu quero na questão o valor de x. Então, volto lá no artifício, para cá. Ficaria o log de x na base 2 igual a menos 1. E aí, ó, vou colocar de preto para ver se destaca. Tirar isso aqui. 2 elevado a menos 1 igual a x. Então, meu x aqui vai ser igual a 1 sobre 2. Expoente negativo faz o inverso. E o outro x, o log de x na base 2 vai ser igual a 2. Então, fica 2 elevado a 2 igual a x, e o meu x seria igual a 4. Esses seriam os dois valores de x, tá? Mudança de base. Vamos ver aqui outro logaritmo interessante para ser trabalhado. Acho que só esses. Vou fazer essa questão aqui rapidinho. Tá na mesma base aqui, tá vendo? Na mesma base, você junta o log de 2x mais 7, multiplica esse com esse, porque tá numa soma junta num produto. Agora eu posso cancelar os logaritmos. Aí, professora, se fosse um aqui do outro lado, não teria problema. Juntaria assim, ó, se eu tivesse log, em vez desse logaritmo, eu tivesse log de x menos o log de 2 igual a 1. Junta aqui, ó, numa divisão igual a 1. A base aqui é 10, se não tiver base é 10. 10 elevado a 1 igual a x sobre 2. Então, meu x seria igual a 20. Tá? Um exemplo. Só um exemplozinho rápido aqui. Não vamos considerar isso aqui, não. Só para mostrar a subtração. Então, aqui eu posso cortar. E aí, quando eu corto, eu fico só com os logaritmos. 2x mais 7 igual a 14x. Se for produto, posso fazer. Se fosse somando, não poderia. 2x menos 14x vai ser igual a menos 7, menos 12x igual a menos 7. Multipliquei por menos 1, meu x vai ser igual a 7 sobre 12. E aí, 7 sobre 12, você faz só a divisão para saber em que intervalo está ali, ó. 7 dividido por 12 dá 0,58. Então, estaria entre 1 ou entre 1 meio e 1. Estaria aqui na letra B. Que 1 meio é 0,5. 0,58 ali. Ó, se tivesse uma questão assim, estão vendo os logaritmos aqui? Quem está entre parênteses entra no lugar do x. Então, faça aqui, ó, f de 16. Vai ser igual ao log de 2, o x é 16. 16 é 2 elevado a 4. Então, ó, o resultado seria somente 4. Eu vou substituindo aqui os valores. O log da raiz de 8. Ou f de raiz quadrada de 8. Eu vou substituir aqui, ó, log de 2, raiz de 8, 2 elevado a 3. E aí, ó, tirando da raiz, ficaria 1/3. 1/3 não, raiz quadrada, né? 2/3. Substituindo aqui, 2/3. E a raiz de 128? Ficaria o f de 128. 128 é log 128 na base 2. Seria 7. E aí, substitui aqui. Depois é só resolver, ó. Faz a divisão aqui, o MMC, fica 12 mais 2.
sobre 7. 14 sobre 3 sobre 7. Divisão de fração. Conserva a primeira fração e multiplica pela inversa da segunda. Ficaria 14 sobre 21. Dá para simplificar por 7. Os dois números. Ficaria 14 dividido por 7, que dá 2. E 21 dividido por 7, que dá 3. Então, tá aqui o valor. O resultado da conta seria esse. Substitui quem está entre parênteses no lugar do x. Só para finalizar esse videozinho de revisão, essa quinta questão aqui. Deixa eu tampar esse espaço aqui para resolver. Ó. Só fechando com essa quinta questão aqui a nossa revisão. Por vídeo. Ó, eu teria esses logaritmos para resolver isso. Então, eu preciso resolver isso aqui primeiro. Tá vendo que tem o log de x aqui, ó. Ó, log de 3. Eu posso colocar uma soma aqui. Mais o log de 3x. O log de 9 é o log de 3 ao quadrado. X. Menos o log de 3. X igual a 2. Quando o expoente está na base, eu volto ele em forma de fração para cá. O log de 3 na base 3 vale 1. Esse logaritmo de 3 na base x eu vou deixar aqui. Não vou mexer com ele agora não, só na próxima linha. Esse expoente volta em forma de fração, volta inverso. Ó, o log de 3 base x. Poderia voltar esse valor como raiz? Poderia, mas não vou fazer isso agora não. Log de 3x igual a 2. Ó, tem um logaritmo somando e um subtraindo. Eles são iguais. Eu vou simplificar. E eu vou chamar o log de 3 na base x de t. Eu poderia organizar esse logaritmo logo aqui, ó. O 3, 1/3, é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. 3x. E aí, ele estaria bem aqui, né? Esse menos 1 volta em forma de fração. Talvez não precisaria fazer isso tudo. Log de 3x na base 3, ó, porque ele está bem aqui esse logaritmo, então é só resolver esses outros. Mas, enfim, vou resolver esse logaritmo aqui. Eu vou chamar de t. Então, vai ficar 1 menos 1 meio de t igual a 2. Fazer o MMC aqui. 2, aí fica 2 menos t igual a 4. Eu vou cancelar esse MMC. Então, vai ficar menos t igual a 4 menos 2. Menos t igual a 2. Trocando por menos 1, t igual a menos 2. Agora, eu vou voltar para aqui. Vai ficar o log de 3x igual a menos 2. Se eu não tiver errado nenhum cálculo, fica 3 elevado a menos 2 igual a x. Então, meu x vai ser igual ao, faz o inverso, 1 sobre 3 elevado a 2 positivo. Fica 1 sobre 9. Vamos substituir esse 3 aqui nesse lugar? Só substituindo aqui, ó. Eu tenho menos 1 multiplicando. Aí fica o log de 3, que multiplica 1 sobre 9 na base 3. E aí, posso simplificar, ou então poderia deixar na base 1/3 mesmo, né? Em vez de fazer isso tudo, porque aqui vai ficar 1/3. Não vou utilizar isso aqui, não. Vou utilizar esse mesmo logaritmo aqui. Vai ficar log, a base 1/3, de 3 multiplica 1 nono. 1 sobre 9 e o 3 eu posso simplificar. Então, fica assim, ó, log 9 dividido por 3 fica 1/3 e 1/3, que vai dar igual a 1, certo? Estaria aqui na letra, seria a letra E, ok? Então, finalizei esse vídeo com essa questão. Espero que tenha ficado claro.